né, que ilustrou o caso de Bruno, né? Também o do PC Farias, um caso nacional, de repercussão nacional, e ele esteve lá fazendo aí a perícia desse caso. Também o caso Nardoni, né? Também fez a perícia desse caso e elucidou esse caso. E hoje, graças a Deus, primeiramente, né, está aqui em Belo Jardim, também para elucidar mais esse caso que repercutiu na mídia local, principalmente na mídia local, é o caso Hélio dos Terrenos. Foi tentativa de homicídio, foi tentativa de assalto. Os tiros que perfuraram o carro de Hélio dos Terrenos realmente foi de bala ou foi feito com uma machadinha? Né? Alguém foi lá com um ponção e foi lá fazer a queda do portão da residência do seu Hélio, quando o carro bateu. Realmente o carro bateu ali, ou tiraram e derrubaram aquele portão. Esses são os casos, são alguns pontos que serão esclarecidos, pelo menos a gente espera aqui no programa. Doutor Jorge Neto, boa tarde, mais uma vez. Seja bem-vindo à nossa emissora, ao programa Belo Jardim Reclama. Obrigado, é uma honra. Doutor Jorge, o senhor que já tem, né, uma carreira longa, nacionalmente conhecido, né, tem uma credibilidade muito grande. Como é que o senhor está vendo hoje o caso Hélio dos Terrenos? Quando o advogado Dr. Germano solicitou um estudo sobre o caso, eu pedi as peças técnicas, recebi a perícia de local, recebi a reconstituição que foi feita pelas autoridades, pela Polícia Técnica aqui em Belo Jardim, e analisando, no meu entendimento, havia pontos que necessitavam de esclarecimento, de um aprofundamento maior. Comuniquei com o advogado e aceitei comparecer exatamente aqui e tentar colaborar, iluminar uma futura ação da justiça para que a verdade predomine, para que tudo seja esclarecido. Solicitei uma relux, solicitei figurantes, solicitei um material que me permitisse, né, também avaliar, reconstituir, mensurar, desde o ponto, o momento de saída do senhor Francisco Hélio, até o momento dos disparos e quando ele sai exatamente fugindo exatamente daquela ação agressiva. Hoje, pela manhã, iniciamos os trabalhos, o senhor Francisco Hélio dirigindo o seu carro, acompanhei, parei no ponto onde ele lembra que identificou exatamente já não mais possíveis eleitores, mas sim pessoas que potencialmente iam fazer uma ação agressiva, e estudamos trajetória, impactação, aclive, declive, e podemos afirmar pontos que não estão bastante claros nos laudos técnicos daqui. Eu quero ressaltar que os laudos técnicos daqui são de uma qualidade muito grande, estão muito bons, apenas entram em contradição. Em determinado momento, afirmam os laudos que o veículo estava parado quando foram deflagrados os tiros. E a própria peça técnica diz em outra folha que o veículo estava em movimento. Então, um instrumento para clarear, para servir à justiça, não pode ter contradição. Eu estou trabalhando, além do que eu anotei, do que eu medi, do que eu estudei, também sobre o que está dito exatamente aqui pelos senhores peritos. Então, os senhores peritos concordam que houve, digamos assim, disparos, e concordam também que projéteis atingiram o veículo. Isso aí está consignado. Agora, como ponto contraditório, ele coloca que o carro estava parado. Ora, se o carro estivesse parado,
não haveria a dispersão em balística da impactação dos projéteis. Os projéteis era que o carro estava em movimento. Agora, o senhor não pode desejar ou admitir que todo atirador seja um exímio atirador. Então, para a felicidade do senhor Francisco Hélio, no meu entendimento, ele não galgou o intento de conseguir alvejá-lo, ou até mesmo, eu não sei se esse era o sentido, se não era uma ação coercitiva, se não era um recado, se não era, não sei o que há por trás disso. Agora quero dizer que no meu estudo, na minha avaliação, houve realmente o atentado e também os pontos divergentes. Hoje eu pude dirimir. O último tiro que é dado na parte de trás, que atinge a altura da placa, o atirador já havia galgado a estrada, porque ele estava, como disse o senhor perito, o disparo foi feito, o último, com a viatura numa parte mais baixa, estando o atirador numa parte mais alta. Exatamente, bate. Tudo se esclarece e também até os 18,5 centímetros, não é, do acostamento, que permitiu que um tiro atingisse a parte superior do capô, o segundo tiro atingisse a parte inferior, lado direito, por conta da velocidade do projétil, 3 metros por segundo ao quadrado, e também pelo veículo em movimento. Então, nós estamos diante de um trabalho muito bom que foi feito pela Polícia Técnica, e no próprio trabalho, o excelentíssimo juiz, o senhor promotor, ele se debruçando, ele vai notar que, tecnicamente, o documento é inservível, porque é contraditório. E as minhas mensurações, a minha colaboração no caso, eu estou, ainda esta semana, trazendo num parecer às mãos do senhor advogado, doutor Germano, para que ele contribua com o esclarecimento do caso. É importante que esse caso seja elucidado, definitivamente, porque nós temos aqui em Belo Jardim, terreno com uma pessoa que tem muita credibilidade, né? E informações mal passadas, principalmente por alguns radialistas, que se dizem radialistas, são de cuspidor do microfone, né? Que nem DRT tem, e fica tentando defamar, tentando denegrir a imagem de uma pessoa séria, e hoje uma pessoa pública, né? Além de ser empresário, hoje se tornou uma pessoa pública, porque entrou na política, e na política a gente sabe, doutor, que a coisa é séria, né? A denegrir a imagem vira brincadeira, né? Esse seu laudo, esse seu material, no caso gráfico, né, escrito, digitado, ele será entregue em quantos dias ao advogado? Eu tinha solicitado um período de 15 dias, mas devido às circunstâncias especiais que o senhor advogado me falou, e por conta de novembro, início de dezembro, ser um período ameno nas atividades forenses, ele me encontra eu disponho de tempo, ele me concedeu um prazo de 8 dias por conta de um motivo técnico que ele tem que apresentar, provavelmente ou possivelmente neste dia. Eu, no pouco convívio que tenho, fiquei admirado e cativo do saber. É uma pessoa que, digamos assim, tem muito conhecimento, né? O senhor Francisco Hélio, o dinamismo dele, tenho certeza, se Deus quiser, se for vontade de Deus, será um prefeito dinâmico aqui no município. E também aprendi aqui que está presente o bom jornalismo investigativo, porque enquanto eu fazia lá meu trabalho, haviam repórteres perguntando, homens de comunicação, fazendo perguntas sobre exatamente o fato em si. Eu trago 40 anos de perícia. Eu trago titularidade em universidades federais de Direito e Medicina. Eu não venho aqui aleatoriamente trazer meu nome para ser agradável para isso. Eu estou trabalhando com a verdade, estou trabalhando com um laudo técnico que eu elogiei. Estou elogiando o trabalho. Agora,
a interpretação foi em prejuízo do senhor Francisco Hélio. E tenho certeza que o senhor promotor vai observar as folhas 45 do laudo pericial, a folha 74, onde está patente a nulidade do documento como peça técnica. Muito bem. Tá aí, você que está acompanhando, você que ligou a rádio agora, você que já vem acompanhando a gente, esse é o doutor Jorge Sanguineto, perito de nível nacional, né? De credibilidade que não pode ser colocado em dúvida, e está aqui hoje esclarecendo esse caso, que é o caso Hélio Steguense. Todo esse assunto que nós estamos falando hoje aqui no programa, você também vai poder acompanhar através do blog Paredão do Povo. Já esteve com a gente, fez toda a cobertura também desse caso e dessa perícia. Bom, uma das coisas, um dos fatos, o senhor já falou aqui, eu gostaria que o senhor só ressaltasse novamente, que está na perícia feita aqui em Belo Jardim, né, com os peritos de Belo Jardim, que o carro estaria parado. O senhor disse que esse carro estava em movimento. O senhor confirma esse? Confirmo, o carro estava em movimento e os próprios senhores peritos declaram no seu trabalho que o carro estava em movimento. Mas na frente, no lapso, em uma distração, não sei o que houve, é que ele diz que o veículo estava parado. Pela dinâmica, pela trajetória, pelas leis da física, o carro não estava em grande velocidade, mas estava na velocidade de 25 a 30 quando passa, né, pelas pessoas, e depois do aclive que ele cita, aí ele toma uma velocidade maior, que é muito normal, o estado emotivo, as condições emocionais, como também uma coerência na impactação no instrumento contundente que foi o portão, né? Aí eu até perguntava na ocasião ao senhor Francisco Hélio, o senhor olhou para trás? Quem vai olhar para trás numa circunstância daquela, né? Porque o cara só quer fugir. Exatamente, eu queria saber se ele ficou à direita, à esquerda, mas claro que ele tentou, né, sair, preservar a sua vida. E já é a segunda tentativa, né, pelo menos de assalto ou homicídio, né, podemos assim colocar. Porque a primeira foi com aquela moto, onde alguém tentou assaltar ele, acabou passando por cima da moto dos indivíduos, e os indivíduos acabaram caindo. Mas em assalto ele não vai fazer mais isso, e ninguém vai fazer, por favor. Preservar a vida, que leve a carteira, que leve até a moto, mas preservar a vida, por favor. E a segunda foi em plena campanha política, quando aconteceu essa tentativa provável de homicídio. Tentativa de homicídio sim, porque teve tiros, teve balas, né? E graças a Deus o homem está aí intacto, né? Ainda bem que Papai do Céu está olhando para ele, né? Está achando você bonitinho, viu? Está achando você bonitinho. Doutor Jorge, qual conselho o senhor daria, né, para as pessoas que são vítimas, né, de assaltos, de tentativas de homicídio? Qual seria o seu conselho como profissional para essas pessoas? O senhor veja que na minha corporação eu cheguei a coronel médico da Polícia Militar de Alagoas. Hoje, o militar não leva mais nem a identidade para se preservar, porque há assaltantes que, quando identificam que é militar, eles simplesmente matam pelo prazer, Então, é o caso, hotéis onde eu me hospedo, avisa à noite, não leve o relógio, ande com roupa simples, e o mais importante, não reagir. Entregue. Muitas vezes, mesmo sem reagir, a pessoa perde a vida. É lamentável. Imagine então existindo uma reação. Mesmo que o senhor esteja armado, o senhor não tem tempo de sacar, de mirar e de disparar, porque ele tem a vantagem, ele está com a arma na mão. Uma criança com a arma na mão é tão perigosa quanto um adulto. Não há diferença nenhuma. Então, se Deus quiser que ninguém sofra, não é, tentativa de assalto ou assalto, mas se acontecer, por favor, preserve a sua vida. Os bens voltam, mas não reaja. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, aproveitando aqui esse espaço. Não é todo dia que a gente tem um perito,
né? Também uma pessoa que já foi militar. Circula nas internet até campanhas de armamento, armar o cidadão. Na sua concepção, o cidadão deve ser armado? Sim, sim. É um direito constitucional o senhor ter uma arma para defender a sua casa. O senhor está dentro de casa, um assaltante vem armado e o senhor não tem uma arma para antepor uma defesa. Não é? Eu não estou fazendo propaganda. Não é? Como militar, eu posso ter... Eu fui militar também na Marinha, fui tenente na Marinha. O que eu quero dizer é o seguinte, que como militar, tem 3 armas que eu considero importantes. Para o cidadão, a mais importante é a primeira que eu vou dizer, uma 12. Eu tenho uma 12 em casa, não é? A pessoa chegou de casa, eu já estou com ela na mão lá, ou de fora, não é? Então veja bem, a 12 por si só é um grande argumento. O senhor com a 12, o senhor está muito bem servido. É a arma que eu tenho confiança. Então eu entendo que um cidadão, não quero chegar como nos Estados Unidos, como na França, que há uma permissão maior. Agora na França há limitação por conta de atentados, mas nos Estados Unidos a quantidade é, mas aqui até 6, não é? O cidadão só precisa de uma, no máximo 2, uma arma longa para ter dentro de casa como defesa e uma arma de porte, uma pistola, o velho e servível 38. Então eu acredito, agora seja responsável pelo seu uso. Eu recebi um presente, uma Glock, de um deputado federal por um trabalho que eu fiz, ele me levou uma Glock. E só, professor, isso aqui é seu. Eu digo, rapaz, que maravilha, linda. Cadê a nota? Esse professor não tem nota não, que eu comprei na feira. Lá no Paraguai, a gente compra assim, no chão, bota todo tipo de arma. Eu digo, deputado, não fique magoado comigo, nem é uma ofensa. Mas o senhor vai levar a sua arma de volta. Eu conheço a lei, eu respeito a lei. Na minha casa, as minhas armas são legalizadas. Exatamente. Então é isso que eu digo, o cidadão, ele preenchendo as condições, deve ter a sua arma, deve ter como defender a si e a sua família. Claro, tem que ser. Eu não entendo, desarmado ele está muito mais vulnerável. Com certeza. Doutor Jorge, a gente agradece a sua vinda aqui, principalmente para esclarecer esse caso dos terrenos. É um caso que já repercutiu muito e se levou muito para o lado político da coisa, né? Eu acho que a vida do ser humano é primordial e você não deve estar trocando assim, brincadeiras políticas com a vida de um ser humano, né? Por sinal, teve até um cidadão aqui que deitou no chão, pegou umas balas de chupar, essa bala doce, botou lá no peito e veio um outro palhaço lá e fez uma gracinha. E isso repercutiu muito mal para ele, né? Muito mal para ele, que fez uma brincadeira muito mau gosto, que fosse o Valdeci Sintra, uma brincadeira de muito mau gosto, né? Valdemir Sintra, aliás, né? Desculpa aí o erro, Valdemir Sintra, fez uma brincadeira de muito mau gosto e que repercutiu muito mal para ele, né? Porque não se deve brincar com a vida dele. Eu peço permissão ao senhor, à vontade, porque fui muito bem recebido, fui muito bem questionado, que amanhã, se um dos senhores peritos, subscritor, que elaborou aqui, se de posse do meu trabalho, se divergir e se desejar aqui perante o senhor uma explicação minha e ele dar a explicação dele, eu estou à disposição. Muito bem. É isso. São os peritos locais que fizeram a perícia, quiserem vir ao programa, o diretor está liberado, para a gente colocar aí os peritos e cada um da sua explicação geral sobre esse caso e a gente colocar um ponto final nesse caso, pelo menos na mídia. Acabar com esse assunto, né, e reconstruir Belo Jardim, porque é isso que a gente espera, né? Assim como o doutor Emanuel também espera resolver também essa questão aí de Brasília para Belo Jardim andar. Eu quero registrar a presença do meu advogado pessoal, meu amigo e meu advogado, né? Diego não, só meu, doutor Urielzinho, né? Uriel Filho, está aqui com a gente, né? Bonitão, viu? Dá para ser modelo, né? Eu dou essa mesa aqui, olha, muito obrigado pela sua participação, o microfone está aberto, suas considerações finais. Só agradecer, muito obrigado. Doutor Emanuel, muito obrigado também pela sua